Olá, na aula de hoje vamos ver a parte da expansão térmica. Tá? Ela será exclusivo para a parte de sólidos e líquidos. A parte de gases veremos mais adiante, pois tem particular que depende bastante da pressão. Então vamos primeiro construir aqui uma estrutura que representa o nosso material. Imaginamos um sólido e os átomos deste sólido estão em posições de equilíbrio com espaçamento regulares. Tá? O comprimento total do nosso objeto macroscópico é L, e após um aumento de temperatura que esse objeto sofre de ΔT, ΔT, os espaçamentos, a posição de equilíbrio muda, né, desses átomos, distanciando uns dos outros. Isso faz com que o novo comprimento macroscópico aumente em ΔL. A ideia, portanto, de uma expansão térmica aqui, como essa figura em duas dimensões que eu coloquei, é nada mais como imaginar fazer um zoom numa imagem, né, uma ampliação fotográfica. Vamos examinar o caso para uma única dimensão. Tá? Uma dimensão quer dizer que só tem uma dimensão relevante para o nosso problema. Então vamos desenhar aqui uma vara, né? E o comprimento principal dela é a nossa grandeza. A gente pode imaginar as outras dimensões como pequena e não vai afetar o nosso problema. Ela tem um comprimento L. Ela sofre uma dilatação de ΔL após um incremento de ΔT. Portanto, o efeito da temperatura é alterar, né? Temos essa taxa de variação do comprimento em função da temperatura. E ela depende do quê? Imaginamos que colocamos duas barras, uma do lado da outra, ambas de dimensões de comprimento L. Então teríamos um ΔL para cada uma de extensão, ou seja, a expansão é proporcional ao comprimento. Né? Ela aumenta duas vezes, a expansão aumenta em duas vezes. Então escrevemos que ela é proporcional ao comprimento. Então, para eliminar essa proporcionalidade, a gente pode notar que diferentes materiais se expandem de modo diferente. Então, vamos substituir a proporcionalidade por alfa, que é o conhecido como coeficiente linear de dilatação térmica, ou coeficiente linear de expansão térmica. Cada material terá o seu, né? Tem uma tabela no livro onde vocês podem consultar os diferentes, porém, em linhas gerais, sólidos eles estão variando de 10 a menos 6 por graus Celsius, líquidos da ordem de 10 a menos 4 por graus Celsius e gases da ordem de 10 a menos 3 por grau Celsius. Então vocês podem ver que, dependendo do estado, a expansão vai ser muito grande ou muito pequena. Né? Por isso que nosso termômetro a gás ele é bem sensível, porque ele expande 1000 vezes mais que uma barrinha sólida. Né? E podemos definir, portanto, o coeficiente de expansão para cada material como sendo alfa, né, definido como 1 sobre L dl dt. E a solução para isso, a gente pode testar, né, seja o comprimento igual ao comprimento inicial exponencial de alfa ΔT. Então, se a gente faz isso e derivar, a gente vai ter alfa L0 exponencial de alfa t, que é a mesma coisa que o L, né? Ou seja, alfa L. Então, essas duas equações elas são idênticas, né? E, portanto, essa equação aqui agora encaixa em vórtice quadrado é a solução, né? Ou seja, a nossa lei. Então, vou reescrevê-la aqui novamente. Tá? Mas se vocês notarem no livro, vocês não vão encontrar ela. São só alguns livros que descrevem ela desse jeito. Geralmente, a que vocês encontram é uma aproximação para essa equação. Mas vocês não vão ter que usar exponencial. Então, para o produto, né, o argumento da exponencial muito menor do que 1, temos a seguinte expansão, que vocês viram em funções de uma única variável, tá? Nessa série. Então, para x igual a alfa ΔT, vamos ter 1 mais alfa ΔT. Os outros termos, já que é muito pequeno, a gente não precisa considerar. Então, a nossa equação vai ser quem? Vamos substituir aqui o exponencial pela sua aproximação. Então, vamos ter L0 mais L0 alfa ΔT. Passar o L0 subtraindo aqui do outro lado. E essa diferença é nada mais que o incremento do comprimento, né? O quanto ele expandiu. Então, essa equação, ela, na forma aproximada, que vocês vão encontrar no seu livro, ela é escrita dessa forma. Tá? Então vocês podem usá-la, qualquer uma das duas, tá? Sabendo o particular de cada uma. Tá? E se a gente quiser área, né? Como que a gente faz para calcular a área, se eu fiz somente o caso de uma única dimensão? Então, a variação da área, ela será L mais ΔL, né? O quanto ele expandiu. Então, vou escrever aqui,
fazer um quadrado, né, de área A e lados L. Vamos escrever quem que é ΔL pela nossa equação aqui. Então teremos, aqui vamos escrever L0 porque é a notação que estou usando aqui. Então, se subtrair de L0, agora vamos resolver aqui o termo quadrático, expandi-lo. Temos esse termo que podemos cancelar. E sobram dois termos, mas notem que esse segundo termo tem um termo quadrático de alfa, ΔT, e ele é muito menor do que 1, ou seja, esse termo segundo aqui ele vai ser muito pequeno. Então a gente vai acabar desconsiderando ele face o outro, né? Então vamos chamar de L0 ao quadrado de A0, que é a área inicial, colocar o coeficiente aqui entre parênteses, ΔT. Então esse duas vezes o coeficiente linear, vamos chamar ele de gama. Né? Vai ser o nosso coeficiente de expansão superficial, do jeito que está no livro. Então, de modo análogo, podemos já imaginar como é que ele seria para o caso em três dimensões. Aqui a variação do volume será o volume inicial vezes um coeficiente que depende do material, ΔT, né? Onde, é claro, o coeficiente beta é 3 vezes alfa. Vocês vão notar que o livro ele tem a tabela para alfa e beta, ou seja, materiais sólidos ele vai dar em alfa e beta para os líquidos e gases. Né? Por essa aula é tudo. Até a próxima.